Boa noite, irmãos. Esperar todo mundo se assentar e se acalmar. Mas, assim, a pregação que eu tenho hoje é a continuação do louvor. Tá. É a continuação do que nós estávamos louvando aqui. Meu nome é Raquel Cristina, né? Tem muita gente nova aqui que talvez não me conheça. Sou a mãe da Rebeca, esposa do apóstolo Pedro. Meu histórico aqui é mais ou menos 15 anos já que eu estou aqui na CAVE. Enfim, hoje eu estou atuando junto com o Pedro e com a minha irmã na liderança dos jovens. Então, quando eu perguntei ao Senhor, né, qual o tema seria para Deus, e Ele falou, corações incendiados de amor por mim. Por isso que eu ouvi no louvor, olha que eu não perguntei para o Pedro quais seriam as músicas e nem dei sugestões. Então eu creio que é isso mesmo que Deus quer trazer aqui para a gente essa noite. E assim, por que corações incendiados, né? Quando eu falo em corações incendiados, eu só de pensar, já me vem algo assim no meu coração, que ao mesmo tempo ele se aperta, mas ao mesmo tempo parece que ele quer explodir, né? E então eu perguntei, Senhor, como é que eu posso passar essa mensagem pro teu povo, né? E então ele me veio assim, de compartilhar com vocês testemunhos de alguns personagens da Bíblia em situações que de alguma forma só de ler ou de ouvir a pregação de alguém falar dessa situação, desse homem, me fez meu coração queimar, me fez meu coração arder, sabe? E vamos começar com Moisés. Provavelmente, muito do que vocês vão ouvir hoje, vocês já ouviram um dia. Moisés, abre, Vitor, o Caio, em Êxodo 33, do 1 ao 3. É a história de Moisés, né, quando depois que o povo levanta um bezerro de ouro, né, o povo já tinha saído do Egito, já tinha uma terra prometida e, enfim, o povo foi lá e fez esse grande pecado, né, e Deus ficou irado, assim, ali naquele momento, né, de ver aquela situação ali quando aconteceu. Então, resposta disso, aí Moisés, que era, vamos dizer, o intercessor ali, o líder que tinha essa missão de levar o povo para outra terra. Então ele falou, depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei aos seus descendentes. 2. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, que eram os inimigos. 3. Vão para a terra onde há leite e mel, com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Ou seja, Deus estava tão irado que falou, não, Deus não podia voltar na promessa. Se ele prometeu que ia dar a terra prometida, ele ia cumprir, porque Deus não descumpre, ele é fiel, né? Então, eu vou mandar um anjo com vocês, né? Então, Moisés vai e intercede pelo povo. Vamos lá para o versículo 12 e 14. Moisés argumentou diante de Yahvé, tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem me mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. 14. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. O
14. Ao que Yahvé lhe respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Deixa eu ver aqui. Mas isso, gente, não foi suficiente para Moisés. Vamos continuar lendo, do 14 ao 17. Ao que Yahvé lhe respondeu, eu pessoalmente... Desculpa, esse é o 14. E te darei descanso. Replicou Moisés, se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, e se não nos acompanhares, quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés, farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Eu fico imaginando essa cena, né? Já começa assim, depois que Deus advertiu eles, voltou cada um para a sua tenda, e somente Moisés foi lá para uma tenda que era separada, onde ali Deus encontrava ele pessoalmente. Para mim isso já é algo assim, que me faz assim, meu coração, sabe, tremer de querer isso também, né? E aí, assim, eu pararia ali, quando ele falou, não, um anjo vai. Então, eu sei lá, eu na minha humanidade aqui, eu falei, não, pelo menos ele não destruiu a gente, vai mandar a gente para a terra, beleza, né? Mas Moisés não, ele falou, não, Senhor, não, você tem que vir comigo. Aí Deus vai lá e fala, tá bom, Moisés, eu vou com você. Mas aí Moisés vai além, né? Ele fala, se não vieres tu mesmo, não me faças sair daqui. Eu penso, gente, que ousadia Moisés teve. Cara, virar para Deus, o Deus Todo-Poderoso, o que criou o universo, e falar com ele assim, não, tipo, ir contra o que ele falou, assim, não, eu só saio daqui se você for comigo, sabe? Então, eu fico pensando, que ousadia, eu quero ter isso também, sabe? Eu quero chegar a um nível de ter essa ousadia que Moisés teve, sabe? E falar assim para Deus, sabe? Que eu não vou seguir ainda, sabe? E Moisés não estava focado só na promessa, só na terra prometida. Ele não queria se distanciar de Deus, porque Deus já tinha falado para ele, não, eu prometi, vocês vão ter a promessa. Mas aquilo não era suficiente para Moisés. Moisés queria a presença de Deus. E outros pontos ousados que eu acho assim, surpreendente é que Moisés ainda não se contentou com isso, sabe? Em só Jesus, Deus falar com ele que ele ia. É nesse mesmo texto, eu não vou entrar nisso agora, mas lá, só o versículo 18. Moisés, então, suplicou a Yahvé, rogo-te que me reveles a tua glória. É depois disso que, então, Deus, na época, ainda não podia fazê-lo conhecer pessoalmente, e ele, quando ele vai, passa, né, nem olha no rosto, e enfim. Eu vejo, assim, que cada vez mais em que Moisés se aproximava de Deus, ele só ia mais fundo, sabe? E isso, para mim, faz arder um fogo, sabe? Faz querer isso também. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Compartilhar com vocês. E só uns detalhes que também vocês encontram nesse texto, se depois vocês pararem para ler o Êxodo 33 inteiro, é Josué. Eu acho muito interessante que vocês sabem, né, muitos sabem que Josué foi o cara que estava ali do lado de Moisés, né? E tem uma parte do texto, eu nem tinha parado para ver isso ainda, mas quando eu li, ele fala que ele foi para essa tenda com Moisés e ele ficou lá. Sabe, na Bíblia não tem relatado como foi essa experiência de Josué com Deus ali. Mas eu creio que ele, cara, foi algo que Josué, acho que também ganhou o coração de Deus. E essa é a intenção, sabe? Eu quero que a gente ganhe o coração de Deus. E o jeito que eu imagino, assim, por mais que Deus, acho que já sabia o que ia acontecer, né? Que Ele é um Deus que conhece todas as coisas. Eu fico imaginando, né? Quando Moisés fala para ele,
que eu não vou sair se não me acompanhares. Aí Deus fala: farei ainda que me pede, por quando verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Eu imagino, sabe, quando às vezes você vai dar um esporro no teu filho, e aí vem ele assim: mas papai, mas mamãe, eu te amo. Aí você se constrange. É como eu imagino essa cena de Moisés falando com Deus, sabe? De alguma forma, Moisés conquistou o coração de Deus ali, nessa situação, nessa cena. Bom, esse é o primeiro que eu gostaria de compartilhar. Isso é que vocês tenham a motivação de toda vez que forem buscar o Senhor, se motivem para que você também um dia possa ouvir do Senhor, que eu me agrado de ti, sabe? Assim como Moisés pôde ouvir. O segundo homem que eu vou compartilhar é sobre Davi. Davi, todo mundo já sabe que ele é conhecido como um homem, o homem segundo o coração de Deus, né? Davi era um homem improvável, né? Eu acho isso muito interessante, porque até mesmo Samuel, quando foi escolher ele entre os reis, quem seria o rei, ele achou assim: não, esse daqui é ele com certeza. Mas não, Davi não é... Mas não era Davi, né? Então não era a escolha que Deus tinha. Assim, às vezes eu olho assim para situações do que Davi já fez, né? Davi já deu muitas falhas assim na caminhada dele. Mas ainda assim ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês uma das ações de Davi. Lá em 2 Samuel 6, 14 e 15. Isso foi depois que a arca tinha sido roubada, então Davi veio trazer de novo para a terra. Isso já foi da segunda vez, né? Davi, vestindo o éfode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com brados e alegria e som jubiloso de trombetas. Irmãos, eu fico pensando, a gente já viu uma vez o apóstolo compartilhou com a gente um pedaço de um filme que falava dessa cena, né, que Davi trazia. E Davi ia dançando, e pulando, e com todas as forças dele, sabe? E a primeira coisa que eu queria, ao mesmo tempo, é diverti-los, que eu vejo que muitos chegam aqui e cantam da boca para fora, sabe? Não adianta a gente cantar aqui: Senhor, vem com teu fogo, se não é o que a gente quer, se a gente está falando, só está repetindo, ou se a gente não está fazendo nada. É incentivar mesmo, louvem ao Senhor com todas as suas forças, seja dançando, cantando, de joelhos, mas em adoração ao Senhor. E mais um detalhe sobre isso é que Davi não estava nem aí para o que as pessoas pensam, né? A gente, não sei, a maioria aqui sabe, né, que Mical, que na época era a esposa dele, foi a primeira esposa, ela achou ridículo o que Davi estava fazendo, né? E ela foi contra ele e falou: você está maluco? Que escândalo você está fazendo? E aí, quando eu ainda me ponho no lugar de Davi, né? Eu acho que talvez a primeira coisa que eu ia pensar, mesmo depois de ter feito ou uma dança, ou, sei lá, falado em línguas, ou, enfim, me exposto de alguma forma, que era para mim agradar ao Senhor, aí vem alguém e fala contra.
eu já me envergonharia, eu diria, cara, né? Poxa, eu fiz errado, fiz mal, né? Mas eu fiquei... Olha a resposta de Davi, né? Lá no versículo 6, 21 e 22. Contudo, Davi ponderou a resposta a Mical. Foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar de seu pai e de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor, continuarei a celebrar, a me alegrar, e muito mais ainda explorei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas que tu falas. Sabe, a reação de Davi, ele, não, eu vou fazer de novo, eu vou fazer mais, vou me alegrar mais, sabe? Não importa o que vocês pensam, sabe? E eu lembro que muitas vezes nós mesmos, cristãos, sabe? Muitas vezes somos desprezados ou as pessoas assim, falam mal mesmo das nossas atitudes, das nossas ações, né? É aquele povo que só sabe ir na igreja no domingo, não faz nada diferente e tal. Mas não me importa, se é o que Deus quer de mim, eu vou fazer, sabe? Ah, aquela dancinha feia, mas eu não sei dançar direito, mas se eu estou dando ali com todas as minhas forças, eu vou continuar fazendo. Se eu sei que é isso que Deus está se alegrando, eu vou continuar, sabe? E é isso. Eu vou ler com vocês Salmos, bota Salmos 63, do 1 ao 8. Salmos 63. Vamos falar junto desse salmo? Vamos pensar nisso mesmo como se Deus estivesse nos ouvindo. Vamos tentar fazer com toda a nossa força. Ó eterno Deus, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que Te contemplei no santuário, para me beber de Teu poder e de Tua glória. Porquanto, melhor que a própria vida é o Teu amor leal e misericordioso. Por isso, os meus lábios Te exaltarão sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu Te bendirei e erguerei meus braços, invocando o Teu nome. Como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita, e com alegria nos lábios Te louvará a minha boca. Em meu leito, durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de Ti, e meditarei sobre a Tua bondade. Porque Tu tens sido meu socorro, e à sombra das Tuas asas canto louvores de alegria. Amém. Tua destra me sustenta. Aleluia. Glórias, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Te exaltamos, Pai. Agora vou compartilhar mais um. Vou lá para agora Novo Testamento. Vou compartilhar sobre o apóstolo Pedro. Falei, eu gosto muito do apóstolo Pedro, não é só desse aqui, mas o outro Pedro. Por quê, irmãos? Muitas vezes eu me identifico com ele, né? Porque ele era alguém assim, eu acho legal que ele é o que mais aparece lá com Jesus, né? Ele era o primeiro que ia lá andar nas águas. Quando Jesus falava, vou lavar os teus pés, ele, não, Senhor, e tal. Ele, o tempo todo, ainda que ele tenha errado muitas vezes,
ele queria agradar o Senhor, sabe? Eu acredito nisso. Ele acreditava naquilo, né? Por mais que eu sei que teve um momento em que ele negou a Jesus, mas ele voltou, né? Ele se arrependeu e, enfim, estava lá, não saiu. Ele voltou para onde ele devia voltar, né? Ele cumpriu a missão dele, assim, voltando para Deus, né? Eu falei, ele era alguém que sempre estava do lado de Jesus. Eu falei, ele era corajoso, sabe? Só de ele ser a primeira pessoa, a única, né? Ele falou, não, quando viu Jesus andando sobre as águas, e foi lá e também foi corajoso em ir também, né? Vamos lá, vou compartilhar. Vai João 6, 65, versículo 65 ao 69. Deixa eu botar aqui, João. Foi depois do discurso que deixou muitas pessoas confusas. Muitas pessoas não entenderam o que Jesus falava. Na verdade, isso era quase o tempo todo, né? Mas é quando ele fala sobre o pão, depois da multiplicação do pão, sendo que ele fala, eu sou o pão da vida. Então, para muitos isso era loucura, né? Como ele é uma pessoa, ele é filho de José, né? Filho de Maria. Como que ele diz que ele é o pão, né? E então, lá no versículo 65, e continuou, é por isso que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Essa é a última frase que Deus fala, porque as pessoas estavam discutindo ali, né? Que não estavam acreditando no que Jesus estava falando. Aí ele vai falar essa última frase, que ele só pode vir a mim se for concedido pelo meu Pai. Aí no 66, daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido, reconhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma cena que eu também imagino, sei lá, de Jesus falando, e vocês também não vão embora? E vem alguém lá, Senhor, para onde eu vou? Se só você tem a palavra de vida eterna. Sabe, Pedro tinha deixado tudo já, ele ainda, eu imagino assim, ele ainda não entendia muito bem o que seria essa palavra que ele estava falando ali, mas ele sabia que aquilo era eterno, e ele resolveu crer, mesmo não tendo nada visível para ele, sabe? E assim, eu falei, e muitas vezes eu lembro de um momento que eu passei na minha vida em que eu estava muito frustrada. Eu estava frustrada com o meu trabalho, eu estava frustrada até na época eu era do Ministério de Dança. Eu falei, vi que não estava, sei lá, enfim, as coisas não estavam dando muito certo, sabe? Meus objetivos não tinham alcançado. Aí eu pensei assim, Senhor, acho que eu vou desistir, né? Porque acho que eu não estou fazendo o suficiente para você. Também, meu trabalho, se eu tiver, que é aquilo, né? Muitas pessoas às vezes estão ótimas no trabalho e estão ruim na igreja ali com Deus, né? Mas eu acho que estava ruim em todo lugar. Aí eu, uma vez em uma oração, assim, eu falei, Senhor, não estou te agradando, eu reconhecendo ali, sabe? Eu sei que eu poderia estar sendo melhor, estou dando prioridades a outras coisas, não estou com você. E, sei lá,
acho que eu vou sair mesmo, não sei, porque eu acho que eu estou atrapalhando as outras pessoas. Aí, foi como se Deus perguntasse, tá bom, e para onde você vai? Eu falei, assim, então, irmãos, é igual hoje, assim, cara, eu tô bem hoje aqui, assim, tô aqui pregando, né, mas pode ser que, sei lá, amanhã eu peco e tal, mas mesmo assim eu fico pensando, para onde eu vou? Sabe? E é esse sentimento que eu gostaria que todos vocês tivessem, sabe? Ainda que muitas coisas não estejam dando certo, mas para onde você vai? Ainda que vocês não tenham coisas lá fora, ainda que, sei lá, seu ministério não está indo lá na frente, mas uma coisa que você não pode abrir mão é de Jesus, é de Deus, sabe? É do seu relacionamento com Ele, sabe? Não tem esse sentimento, sabe? Como teve Moisés, sabe? Que, Senhor, não me importa a promessa que você fez, eu quero você aqui comigo, sabe? E Pedro, que ainda muitas coisas que não estavam muito claras para ele falou, para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Outro que eu vou citar é Paulo, apóstolo Paulo. Vamos para Filipenses 3. Filipenses 3 é uma das cartas que o apóstolo Paulo manda para as comunidades que ele foi. Vocês conhecem o apóstolo Paulo? Ele foi uma pessoa que teve a vida totalmente mudada, né? Quando ele se converteu. Ele era aquele que perseguia os cristãos e no final ele virou o maior perseguido, né? Ele era o perseguidor, virou o perseguido. E assim, é tremendo como ele fala, assim, todas as cartas, assim, são, quando eu leio, eu me sinto encorajada, sabe, a ir e permanecer ali com o Senhor, assim como ele foi, sabe. Vou olhar a partir do 7, Filipenses 3, 7. Aí depois de ele contar um pouco da sua história, de que antes ele era perseguido, quer dizer, que ele perseguia Israel, que ele era das tribos dele, de toda a origem dele, de tudo que ele conhecia, ele tinha muito conhecimento da lei. Ele vai e fala: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porque decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Gente, isso é tremendo. Ele fala, imagina hoje vocês, gente, vamos supor, trazer para essa realidade. Paulo poderia ser, sei lá, um grande empresário que tinha um carro da moda, morava em frente à praia. Ele fala que isso parece esterco, sabe? Cocô de galinha, comparado à causa de Cristo, sabe? Ele fala isso relacionado a todos os sofrimentos que ele passou a ter depois que ele se converteu, depois que ele escolheu a seguir a Cristo. Versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identifico-me com ele na sua morte, com o propósito
de seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Ele tinha como exemplo o próprio Jesus, né? Assim como também deve ser a gente. Estou dando alguns aqui, mas se você quiser mais, gente, vai lá em Hebreus, acho que tem vários. Isso resumido, mas são pessoas que amaram, sabe? Que amaram a Deus, que deixaram as coisas para trás, deixaram para trás a vida, tiveram vida nova através de crer no Senhor Jesus. E não no final, mas lá, versículo 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. E aproveitando sobre Paulo, vamos em 2 Timóteo. Timóteo 4, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Toda vez que eu leio esse texto, quando ele fala completei a corrida, e ao mesmo tempo no outro versículo ele fala em prosseguir para o alvo, eu imagino, sabe, aquelas corridas com obstáculos que tem, né? Eu fico imaginando eu correndo, tipo assim, para o alvo, né? Meu alvo é Jesus, é caminhar com Ele, é minha vida eterna. E só que às vezes vem os obstáculos, eu vou e caio. Só que aí ele fala, eu prossigo para o alvo, então eu vou ali, me levanto, né? E continuo a corrida, e continuo. Aí vem outro obstáculo, eu caio. Tem aqueles que eu passo excelente salto, né? Mas tem aqueles que a gente vai, cai e rola, mas a gente continua. Tem uns até que a gente, não, descansa um pouquinho, mas levanta e vai, e prossegue de novo, para conquistar esse alvo, sabe, irmãos? É isso que eu queria falar com vocês, dar esses exemplos de pessoas. Aqui tem um pouco, eu falei, quais são os comportamentos, sabe? O que eu gostaria de passar para vocês é, em primeiro lugar, tenha um coração quebrantado e humilde, igual Davi teve, sabe? Um coração quebrantado é aquilo que atrai ao Senhor. Vamos dizer que Saul, ele fez muito mais e muito melhor do que Davi por algum tempo, né? Davi fez um monte de besteira também no reino dele, mas ele era sempre aquele que ia lá, se quebrantava, reconhecia, sabe? Para ele, eu acredito que no coração de Davi, ele via, sabe, como Deus, o foco dele, o principal. Ele enfrentou um gigante, assim, que cara louco, cara louco. Como ele vai enfrentar um gigante sem armadura nenhuma? Com um estilingue assim, enfim, sabe? Que vocês tenham essa ousadia que Moisés teve. Cara, que não tá, Senhor, não tá suficiente o que a gente viveu aqui nessa noite. Não tá. A gente quer mais, a gente quer mais fogo, a gente quer arder mais, a gente quer te conhecer mais, quer estar mais perto. Ainda que o mundo vá contra a gente, ainda que ele fale que a gente é louco, porque é loucura. A gente viver aqui como, sabe, quando às vezes eu oro, Senhor, que a gente possa viver aqui a cultura do céu, aqui na terra, porque a cultura da terra, gente, tá muito estragada, tá muito ruim.
possa viver essa cultura aqui. E eu lembro que em um dos textos, agora eu não lembro, mas outro dia, acho que se eu não me engano, foi início da semana passada, quando eu já estava perguntando para Deus qual seria o tema, né? E eu lendo um texto dos que falavam da vinda de Jesus, falavam que era breve. Um dos apóstolos dele estava falando, não lembro exatamente o texto que eu li, mas estava falando que era breve a vinda de Jesus, né? E aí eu falei, Senhor, teus apóstolos fizeram tudo, eles fizeram milagres. Por que você não voltou naquela hora? Aí eu me constrangi com a resposta, falei, porque eu queria que você fizesse parte disso. Se eu voltasse lá, você não teria vivido aqui ainda. Então, assim, irmãos, Deus quer que vocês façam parte disso. Deus quer que vocês sejam aqueles que estão preparando o caminho para a vinda dEle. Deus quer que vocês sejam a noiva que está se adornando para Ele. Deus quer que vocês sejam aquelas que têm as lamparinas acesas, quando a profeta Natan veio aqui e falou. Deus quer que vocês aceitem serem quebrados, sabe, como vasos, para que Ele vá e te reconstitua de novo. Sabe, Deus quer que vocês sejam das viúvas que, ainda que durmam, mas elas têm as lamparinas acesas. Elas têm o azeite para repor ali aquela chama, sabe, de quem espera a vinda do Senhor. Ele quer, Senhor. Ó, minha igreja, minha noiva, eu tenho contra ti que tu largaste o primeiro amor. Volta e acende a chama no seu coração novamente. Faz arder de novo a chama de amor por mim, para que eu venha. Feche seus olhos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem dito, está dizendo à igreja. Assim como Pedro, mesmo com suas debilidades e muitas dificuldades, Pedro tão impulsivo, assim como Paulo, que antes de ser um grande homem, mas foi também um dos mais temidos e terríveis homens, perseguidor dos cristãos. Eles se renderam, os seus corações foram tomados pelo amor e pela graça e pela presença do Espírito Santo. Eram homens falhos, mas que o Senhor escolheu. E você é falho. Saiba, eu sou falho. Raquel é falha. Mas Deus, Ele te escolheu. Acredite. Lá atrás, quando você foi gerado, Ele sabia que hoje você estaria aqui. Ele sabia que você iria pecar no dia de hoje. Mas o amor dele é incondicional. E com base nessa ministração, eu quero ler algo para vocês. Continue com os olhos fechados. Eu vou ler algo para vocês aqui bem interessante. Raquel lê um texto
Fique com seus olhos fechados, só eu e Raquel de olhos abertos e o Pedro que está tocando. Raquel leu um texto de Filipenses que muitas pessoas elas não conseguem entender, mas vou trazer numa versão bem simples, que diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 6 em diante. Paulo diz: as credenciais que esses homens, que aqui em Filipenses andam apresentando, estão exibindo como sendo algo especial, se achando serem especiais. Eu, Paulo, ele estava preso nesse momento que ele escrevia essa carta. Eu jogo essa credencial no lixo. Traduzindo, eu vim como um dos principais. Eu era um dos príncipes em Roma, no templo. Os sacerdotes se submetiam à minha autoridade. E ele diz: eu jogo isso no lixo, com todo o resto que costumava julgar ser importante antes. Por que eu jogo no lixo? Ele diz: por causa de Cristo. Sim, por causa de Cristo. Todas as coisas que um dia considerei importante, nada mais vale na minha vida, comparando com o alto privilégio de ter o Senhor, de conhecer ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor. Em primeira mão, todas essas coisas parecem e são insignificantes, são como esterco. Joguei tudo isso de lado, toda a minha sabedoria, toda a riqueza, todo o principado, tudo, joguei isso no lixo, para abraçar a Cristo e também ser abraçado por Ele. Não espero na justiça dos homens, nas justiças inferiores, mas aguardo na justiça de Cristo. Nela eu me baseio. Desisti de todas essas coisas, sabe, inferiores, para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente. Não adianta, você precisa descer do pedestal. Você precisa parar de confiar em você. Você precisa parar de confiar no seu braço, na sua conta, no seu potencial, no seu curso, para que você venha conhecer a Cristo pessoalmente e experimentar o poder de sua ressurreição. E acredite, eu digo, você precisa parar de confiar. Não quer dizer que você vai deixar de vivenciar, mas uma coisa é você vivenciar tudo que você está vivenciando hoje com Cristo na sua frente. Tudo isso para alcançar a ressurreição. Sabe o que Raquel quis dizer para mim e para você pelo Espírito? Precisamos nos render ao Senhor. Como eu disse lá no início, eu estou vendo muitas tochas aqui. Algumas tochas estão apagadas, outras estão com fogo bem pequeno. Eu te convido agora, você que quer reacender essa chama, eu estou te chamando para vir aqui na frente e sair daqui apaixonado pelo Senhor de verdade. A sua vida será bagunçada. Eu não estou te chamando aqui para você vou sair daqui com carro zero. Não, estou te chamando aqui para você deixar todas as coisas de lado e vivenciar algo em Deus. Colocar o Senhor no controle da sua vida. Isso, vem cá. Queria pedir um homem, por favor, me ajuda aqui a abraçar aqui o meu amigo. Tem mais alguém que quer reacender, que quer refazer a aliança? Venha, aceite ao Senhor e seja aceito por Ele. Deus, Ele te chama, Ele te ama. Isso. Cadê Vanessa? A Vanessa está dando aula? Está dando aula. Vem cá, pastora Rosana, abraça essa jovem aqui. A palavra é a verdade, e a verdade é que liberta. Tem mais alguém que quer viver algo novo em Deus? Acredite, Ele sabe quem é você, não adianta você se esconder. Se você rasgar
para o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Continue com seus olhos fechados. Você que está aqui na frente, ore. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Alabacada sou. Vem mais uma vez e agita tudo. Alabacada arabassala calachai. Vez e agita tudo. Vem para algo novo, venha. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Os céus e a terra alinhadas. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração.